meus queridos, a nossa alma rejubila quando nós ouvimos um louvor tão gostoso como este. Nós sentimos a presença de Deus, a comunhão com Deus. E agora, meus queridos, que nós vamos entrar na mensagem desta noite. E eu dei um título para esta mensagem: tomando posse das bênçãos do Senhor. Tomando posse das bênçãos que Deus tem reservado para a sua vida, para a nossa vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Números, no capítulo 14 e no versículo de número 24. Depois nós vamos lá para Efésios. Eu preciso dos dois versículos exatamente para fechar o nosso pensamento com relação ao título da nossa mensagem. Efésios, lá no capítulo 1, no versículo de número 3. Vamos ler agora Números, no capítulo 14, versículo 24. Ele diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Vocês viram que versículo bonito, né? Agora vamos para Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Meus queridos irmãos, todos nós carecemos das bênçãos de Deus. E na atual circunstância, só o fato de nós estarmos vivos é porque ela já está presente em nossas vidas. E como é bom encontrar alguém que nesses momentos difíceis, nessas horas de dificuldades, chega para nos abençoar. E é exatamente, meus queridos, o que eu quero fazer por você aqui neste culto. Eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. A palavra abençoar, no grego, eulogel, significa recebê-la, mas veja bem, da parte de Deus, por ser um favor divino, uma graça que só é concedida por Ele. E sem dúvidas, meus queridos, Deus pode abençoar-nos tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. E nunca devemos menosprezar aquilo que vem da parte dele para nós. Esaú, meus queridos, ele recebeu a bênção da primogenitura e não deu o devido valor àquela bênção. O que ele fez? Ele resolveu vendê-la. Quando ele disse: para que me servirá a primogenitura? Vejam, meus queridos, ele não estava preocupado nem com a bênção material e muito menos com a bênção espiritual. E isso parece, meus queridos irmãos, ser um retrato do mundo de hoje. Esse parece ser um retrato de muitos homens da humanidade nos dias de hoje. Eu estava esses dias vendo um programa de televisão, quando eu ouvi um jurado, na sua ignorância e desprezando a bênção de morar no céu, ele disse: eu não quero ir para lá, porque lá deve ser muito monótono. No inferno, lá é festa o tempo todo, então eu quero ir para lá. Tem pessoas, meus queridos, que não atentam para a preciosidade do favor divino, da bênção de Deus, porque muitos querem só o material e desprezam a espiritual, ou até vice-versa. Lá em Deuteronômio, no capítulo de número
28, nós encontramos Moisés, o grande legislador do povo de Israel. E ali, meus queridos, ele destaca a importância da obediência ao Senhor hoje para sermos abençoados amanhã. E então ele faz uma listagem de bênçãos que podemos receber aqui nesta terra, aqui nesta vida. Olha o que ele diz: a bênção de poder entrar e sair, a bênção do celeiro cheio, a bênção de vencer as dificuldades, a bênção de onde você colocar as suas mãos, ser abençoado, a bênção da saúde, e vai por aí afora, porque são tantas bênçãos que Deus tem reservado para cada um de nós. E meus queridos, longe de mim esteja pregar aqui prosperidade, mas sim pregar fidelidade a Deus, para desfrutar das suas bênçãos, tanto nesta vida, quanto na futura. Quando Moisés, por ordem divina, ele mandou 12 espias lá para a terra de Canaã. Caleb e Josué foram selecionados com mais outros 10. Eles acreditaram que a terra prometida por Deus poderia ser conquistada, muito diferente daqueles 10 que não tiveram fé suficiente para isto. Então, meus queridos, eu quero dar ênfase a Caleb nesta mensagem, pela sua coragem e pela sua fé em Deus, fazendo um dos soldados mais valiosos daquela época. Olha o que Deus disse dele: porque perseverou em seguir-me, o porém na terra em que entrou. O verbo porém, ele está no futuro do presente, indicando que Deus o colocaria na terra prometida num futuro próximo. Você sabe quanto tempo foi esse futuro que eu estou dizendo próximo? 45 anos. Deus, meus queridos, ele não conta o tempo como nós contamos. Deus não esqueceria da coragem deste homem desbravador, e no tempo certo haveria de recompensá-lo pela sua fidelidade e obediência. Os outros 10 espias fizeram com que Israel ficasse deserto. Foi aí que Caleb recebeu de Deus um elogio no verso que nós acabamos de ler: o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Ó, meus queridos, como Deus está precisando de Calebes hoje, e Ele sabe onde eles estão. Que você seja um candidato, meus queridos, nos dias de hoje de dificuldades, a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Todos nós, meus queridos, humanos, nós temos dificuldades. Todo dia, quando nós acordamos, nós podemos esperar que os problemas estão diante de nós. Jesus sabia, meus irmãos, que as dificuldades fariam parte do nosso dia a dia. Por isso nos advertiu quanto a isto, e até ele próprio, com toda a guarda angelical, enfrentou os mais difíceis problemas e chegando até a cruz, a crucificação. O grande detalhe, meus irmãos, é como nós nos comportamos nestas horas de dificuldades. Vejam que uns são vencidos e outros vencem, e aqueles que vencem são aqueles que confiam, aqueles que depositam a sua fé no Senhor. Caleb, meus queridos, foi aquele soldado que soube vencer as dificuldades e se destacou entre os demais. E eu pergunto, por que ele foi abençoado? Pela sua fidelidade a Deus. É simples. O mesmo Deus que abençoou Caleb, Ele continua no controle de tudo. E assim como Ele abençoou Caleb, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar a minha vida. Um dia, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e acamparam perto do tabernáculo. As 12 tribos,
Eles estavam ali se fazendo representar. Eleazar, o sacerdote, ele tinha 2 urnas. Na primeira, ele marcava o nome de cada tribo que estava ali. Na segunda, ele marcava a porção de terra que receberiam por herança. Mas antes de receberem a terra, ainda faltava o cumprimento de uma promessa. Deus não esqueceria, meus irmãos, daquilo que ele tinha prometido para Caleb. Então Caleb disse para Josué, porque Moisés já não estava mais ali: você lembra o que Moisés disse para nós lá em Cades Barneia? Lembra do verbo porém, indicando que Deus o colocaria na terra prometida num futuro próximo de 45 anos? Caleb fez Josué voltar no tempo. Olha, meus irmãos, 45 anos é tempo toda a vida, principalmente para quem vive lá no deserto. Foi lá que Moisés enviou os 12 espias. Caleb está fazendo Josué lembrar disso. Foi lá que Moisés ouviu um relatório pessimista quando voltaram os 12 espiões que ele tinha enviado. Todos os 12 concordaram que a terra manava leite e mel, que eram grandes e fortificadas, que lá moravam gigantes, os Enaquins, e que eles, como espias, eram como gafanhotos perto dos gigantes. Mas apenas Josué e Caleb acreditaram que a terra poderia ser conquistada. Esta foi a grande diferença, meus queridos. É colocar a nossa confiança em Deus, para que Deus possa abrir a janela dos céus, abençoando a nossa vida. Deus ainda precisa, nos dias de hoje, de homens e mulheres que façam a diferença para a sua obra. Caleb e Josué, meus irmãos, eles estão conversando, eles estão dialogando. E diz Caleb: Josué, eu tinha 40 anos naquele dia, e já se passaram 45 anos, e os meus cabelos estão grisalhos, e hoje eu estou com 85 anos. Olha o que ele está confessando, meus irmãos, para Josué: eu sempre fui fiel ao Senhor, por isso Moisés jurou me abençoar, dizendo que a terra em que pisei seria uma herança perpétua para mim e para os meus descendentes. Não importa, meus irmãos, olha a fé de Caleb, não importa que os gigantes lá estejam, porque o Senhor está comigo, eu não preciso de mais nada, e eu os expulsarei dali, porque estou tão forte como antes, e ainda posso lutar. Dê-me, pois, a região montanhosa que me pertence, e que naquela ocasião Deus me prometeu. Meus queridos irmãos, eu acho lindo essa perseverança de Caleb, esperar por 45 anos para tomar posse da sua promessa. Imagine, meus queridos, quantos problemas cruzaram a vida dele em 45 anos. E eu pergunto, ele esmoreceu? Ele duvidou do Senhor? Ele murmurou contra o Senhor? Não, meus queridos, a Bíblia não registra isto. Então eu pergunto, quem estava no coração de Caleb nesses 45 anos? Sem dúvida, meus irmãos, era o Senhor que estava abençoando a vida daquele homem, como Ele quer abençoar a sua vida hoje. Ele fez como Davi, lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Aqui, meus queridos, está a resposta, lá do verso que nós lemos de Números, no capítulo 14. Ele tinha outro espírito, porque a sua mente centrou-se no Senhor. Aleluias! É nas horas de dificuldades que nós precisamos concentrar os nossos problemas no Senhor. Se Deus falou, Ele vai cumprir, Ele não esquece. E da sua parte aí, você só seja fiel a Ele. Se você tem propósito no coração,
Deus te honrará, mas seja fiel ao Senhor, porque Ele vai abençoar a sua vida. E eu pergunto, qual é o seu gigante? O que tem procurado tirar essa convicção de dentro do seu coração? Aprenda, meu querido irmão, uma coisa: ele nunca será maior do que Deus. O seu problema, por tamanho que ele seja, por grande que ele seja, como um gigante, ele nunca será maior do que o Deus que você vem servindo até hoje. Veja a resposta, meus irmãos, de Caleb: o Senhor comigo, eu os expulsarei de lá. Isso é convicção. Eu pergunto, qual o seu problema? É doença? É Covid-19? É desemprego? É medo do amanhã? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos? Quantas vezes centramos nos nossos problemas, ao invés de olharmos para o Senhor? Eu vou repetir, meus queridos: Deus é maior do que qualquer gigante. Aleluias! Ele é 3 vezes santo, e por isso não existe problema que o atinja. E na sua soberania, Ele estende a mão para abençoar a nossa vida. Veja, meus queridos, que Deus usa recursos que o homem não usa. Agora eu chego lá, meus irmãos, quando Paulo escreveu a igreja de Éfeso, o versículo que nós lemos lá no capítulo 3 e no verso 20, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou aquilo que nós pensamos. Você vê que Deus vai na frente, meus irmãos. Isso quer dizer que Ele cuida de você em detalhes e te dá o direito, como filho, de ficar embaixo das suas asas, coberto pelo seu sangue. Deixe de lado tudo que for negativo e concentre-se em Deus, porque Ele sabe transformar negativo em positivo. A cidade de Hebrom, meus irmãos, era sagrada para os hebreus. Foi a única terra que Abraão possuiu. Ali ele enterrou sua mulher Sara. Ali ele também foi sepultado, assim como Enoque, Rebeca e Jacó. Doeu, meus irmãos, o coração de Caleb ao ver a terra do Senhor sendo profanada. Por isso ele pediu a Moisés. Ele tinha um espírito diferente. Eu quero Hebrom, lá será o meu lugar. Moisés levou o seu pedido a Deus, e através de Josué, a promessa de Deus a Caleb se cumpriu. Ele expulsou os gigantes porque Deus estava com ele e reconquistou a cidade. Meus queridos, expulse os gigantes da sua vida, reconquiste a sua vida, porque nós temos um Hebrom que está nos esperando amanhã. Com 85 anos, ele optou por continuar a fazer algo para Deus. Não desista, meu querido. Talvez você esteja com 30, com 40, 50, 60 anos e já querendo desistir. Sabe por que Caleb não desistiu? Porque ele tinha um espírito excelente dentro dele. Se os outros espias tivessem o mesmo propósito, os outros 10, Deus os teria honrado também. Moisés saiu com o povo do Egito, mas não entraram na terra prometida. Prostraram no deserto por causa do pecado de murmuração. Se meu foco, meus queridos, for as coisas desta terra, eu nunca chegarei na Hebrom celestial. Caleb sabia que sozinho ele não conseguiria expulsar os gigantes de lá, mas ele conhecia o seu Deus e sabia também que gigantes não eram problemas para Deus. Fique sabendo, meu querido irmão, se é que você já não sabe, que gigantes não são problemas para Deus. Problemas que te assolam no dia de hoje não são problemas para Deus, porque Deus, Ele abre os seus celeiros nesta noite para abençoar a sua vida. Então, meus queridos, como eu disse, Paulo inicia a sua epístola aos Efésios, lá no capítulo 1, no verso 3, olha só, nos abençoando
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus queridos, quando nós nascemos de novo, quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, nós nascemos ricos, nós ficamos ricos do dia para a noite, porque nosso Pai Celestial é rico e nos faz ricos através de seu Filho Jesus. No Antigo Testamento, meus queridos, Deus prometeu bênçãos materiais para seu povo Israel, aqui nessa terra, como recompensa pela obediência deles. Hoje, meus queridos, Deus ele trabalha diferente conosco. Deus promete suprir nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória, por intermédio de Cristo Jesus, o seu Filho. Veja bem, Ele não nos isenta da pobreza, Ele não nos isenta da dor, Ele não nos isenta das dificuldades e dos problemas, mas Ele nos dá todas as bênçãos espirituais, garantindo tudo o que precisamos para termos uma vida cristã bem-sucedida e gratificante, porque o espiritual é mais importante que o material. Você concorda comigo? Que o espiritual ele é mais importante que o material. E por que nós ficamos tão preocupados com as coisas materiais? Olha, meus queridos, foi para isso que Cristo morreu por nós. Jesus venceu tudo no Calvário, e até o nosso lugar já está preparado. Na casa de meu Pai há muitas moradas, disse ele. A santa cidade, meus queridos, para onde caminhamos? Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá luto, lá não haverá doenças. E quando eu abro a minha Bíblia lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, diz que lá não entrará nenhuma coisa que cometa abominação ou mentira, mas sim os que estão selados com o Espírito Santo para o grande dia da redenção. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 9, ele diz assim: portanto, resta ainda um repouso, esquecer de tudo o que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. Vamos ouvir este louvor agora. Ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida. Feche seus olhos, concentre a sua fé em Deus agora. Você tem tudo para ser abençoado, porque Deus é o seu Pai. Ele é rico, rico de bênçãos. E eu não estou falando, meus queridos, de bênçãos materiais. Ele pode também, mas eu falo de bênçãos espirituais. Ele quer agraciar você agora, gratuitamente. Ele quer dar a sua bênção sobre a sua vida. Ora comigo agora, crendo que eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu gigante. Você vai apresentar a Deus agora. Olha, meus queridos,
É a palavra de Deus que eu preguei aqui nessa noite, eu creio nela, e eu sei que você também crê nesta palavra. Estamos num culto tão gostoso, falando sobre bênçãos de Deus. Agora nós vamos sentir o toque da mão de Deus sobre a nossa vida e abençoando. Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, é que nós adentramos o trono da graça para te agradecer, meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco até aqui, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que cuida de nós 24 horas por dia. Meu Deus, como foi gostoso pregar esta palavra, meu Senhor, encorajando os teus filhos a depositarem a fé em Ti, porque o Senhor tem bênçãos reservadas no seu depósito para abençoar cada um de nós. Meu Senhor, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós precisamos, ó Deus, da Tua bênção, como nós listamos aqui, Senhor, na leitura, as bênçãos que Moisés, lá em Deuteronômio 28, ele falou cada uma delas. Nós precisamos, Senhor, mas nós carecemos também, Senhor, das bênçãos espirituais. Estamos passando por esta terra, estamos caminhando, meu Deus,